Olá, estudantes. Eu sou o professor Sérgio Mangolim, da disciplina de Fundamentos de Antropologia. Na semana passada, nós já tivemos uma conversa, né? A ideia era tentar ainda insistir o porquê a antropologia, né? Ou como a antropologia pode contribuir com o trabalho de profissionais do serviço social, né? Que é o caso dessa disciplina, que está dentro do curso de serviço social. E eu quero persistir nisso, né? Como eu falei na semana passada, vocês estão aí na fase da prova final, né? Da avaliação presencial. Assunto sobre esses temas nunca falta, né? Então, nós sempre vamos ter o que pensar sobre essas coisas todas. E claro que a ideia é que a gente não faça nenhuma novidade, né, em relação ao que é o programa da disciplina, mas que a gente avance além já do que discutimos, né, ou aprofunde, né, algumas coisas nós já discutimos no material didático e também nas videoaulas, né, e no material escrito. O, para além das provas, né, para além das necessidades aí das notas e tal, e eu não desmereço isso, né, mas são temas que exigem a nossa reflexão. E eu queria continuar hoje insistindo nisso, né, de como a antropologia pode auxiliar tanto na vida profissional, né, do trabalhador do serviço social, uma trabalhadora do serviço social, mas também deve servir para nós, né, para a vida humana, para a vida em sociedade, enfim, coletivamente. Na semana passada eu tratei ainda ali das questões que envolvem a cultura, né, que é um tema bastante importante para a gente pensar. E quando a gente fala de antropologia, dificilmente a gente escapa desse conceito fundamental. As ciências sociais todas nos ajudam bastante a entender o que é a vida em sociedade por diversos aspectos, né? Ah, eu recomendo aí estudos da sociologia, da ciência política, bastante coisa da história, evidentemente, né? A economia. Então, isso tudo é bastante importante que a gente tenha noção, né, de coisas, pelo menos do básico aí, para podermos bem, bem entender ou entender o melhor possível, né, esse mundo que nós vivemos. O, a antropologia tem, então, né, suas especificidades, né? No caso, tem um tema muito sensível e que envolve o trabalho, principalmente quem vai trabalhar com um público muito diverso, né? Quem é do serviço social pode encontrar realidades muito distintas, né? E precisa ter uma capacidade de olhar aquela situação, ver que não é jogo de cintura isso, né? Não é um jeito, mas é uma capacidade de fato, né? Pensada, racionalizada, né? Bem processada de compreender situações distintas e uma capacidade bastante grande de tentar enxergar aquele problema e as coisas a partir do olhar de quem está vivendo esse problema. É claro que nunca é possível você, se você nunca viveu uma dada situação, e se você não pertence a uma dada cultura, um dado nicho, grupo cultural, etc., né? Uma subcultura, no melhor sentido do termo, né? Lembra disso, né? Quer dizer, uma cultura, um grupo que tem traços culturais específicos dentro de uma cultura mais geral. É sempre bastante difícil, não pertencendo, né? Ou não passando por determinadas situações, você ter a noção completa do que é aquilo exatamente. Mas o conhecimento e a reflexão pode nos ajudar, por isso que eu digo que não é jogo de cintura, né? Isso tem que ser bem refletido, bem processado. Isso pode nos ajudar, claro, a uma aproximação bastante grande, né? E conseguir enxergar coisas que, às vezes, ali na correria e nas soluções
técnicas, com as aspas todas, né, para problemas diversos, a gente pode acabar não percebendo. A maioria acaba, sem dúvida, né, profissionais do serviço social e de outras áreas, enfim, as que lidam com o público, a maioria acaba aderindo a um, né, deixe para lá e vamos passar tomar as mesmas medidas para situações similares, né, ainda que essas situações similares possam ter um abismo de diferenças por questões muito específicas. E é um desafio também, claro, né? Eu insisti nas aulas sobre isso também, que quem lida com o público, com essas situações diversas, e inclusive vai buscar soluções para determinados problemas, alguns, às vezes, problemas que são urgentes, né? De resolução rápida, necessária, de intervenção rápida, etc. Mas quem vai lidar com isso tudo precisa, e de novo, de maneira bem refletida, bem processada, né? Combater preconceitos diversos. Que preconceito, né? No geral, dificilmente alguém fala, eu sou preconceituoso, né? Com relação a alguma coisa. Fala, não, eu não tenho preconceito algum. Tá. Essa é a primeira reação, no geral, que nós temos. O... Mas nós somos produtos do meio, né? Do nosso meio. E esse nosso meio reproduz, né, determinadas visões de determinados grupos, determinadas concepções de mundo, de vida, de lugares sociais, que são preconceituosos. De novo, o que é esse termo preconceito, né? Quer dizer, nós temos determinadas posições, determinadas certezas, né? Determinadas disposições, né? Maneira como nós lidamos com algumas situações, que elas não estão baseadas na reflexão, não estão baseadas no estudo da situação, né? Num aprofundamento para além das aparências daquela questão. Nós acabamos tendo uma visão que ela é nos dada pelo meio que nos forma, né? Pela nossa cultura. Cultura que ela não é nem positiva e nem negativa, como nós vimos, né? A cultura é essa junção de uma multidão, né? De coisas e de costumes e de tradições, etc. E nós carregamos aí também esses preconceitos. Lidar com isso é um grande problema, né? De um certo modo, nós conseguimos resolver. A antropologia nos ajuda nisso. Nós conseguimos resolver isso racionalizando, né? Pensando, buscando informação, né? Buscando conhecimento e tal. E aí nós vamos percebendo ali que nós temos, né? Ó, o ponto de partida, né? Essa é uma sugestão. Ponto de partida sempre pode ser assim, olha, eu estou pensando isso porque essa coisa a gente se questionar continuamente permite um crescimento bastante grande, né? Então, em lugar de dar um passo adiante numa dada situação nova que se encontra, é sempre dar um passo atrás, né? E perguntar por que que eu estou pensando assim? Por que eu penso assim, né? De onde vem essa certeza que eu tenho de que esse grupo, essa pessoa, essa situação é isso que eu estou pensando aqui, é essa maneira como eu estou reagindo aqui. E se você, ao se perguntar isso, né, perceber que a informação que você tem, que te faz agir assim, está difícil de encontrar, né, a origem dessa informação, é um bom sinal de que isso veio por essas influências do meio, que nós vamos recebendo o tempo todo e a vida inteira. Portanto, é algo que carece de você pesquisar melhor, estudar melhor, se deter um tanto mais ali, né, para poder tirar conclusões mais justas, tanto para reforçar as convicções já existentes, né, falar assim, olha, então era isso mesmo, né, eu não estava errado, né, o caminho é esse.
ou até para dizer, ó, olha que besteira que eu estava dizendo, né? Tá falando bobagem aqui, e nós temos já conhecimento humano acumulado suficiente para nos mostrar que isso aqui não acontece dessa maneira. E isso, por incrível que pareça, né, pode falar assim, nossa, dá muito trabalho, né, tem que estudar as coisas e tal, mas a gente precisa estudar, né, a vida inteira. O, e estudar não pelo diploma, né, a gente estuda porque a gente precisa estudar, é uma necessidade, né, para a gente poder lidar com as coisas que nós resolvemos enfrentar na vida. Só que essa parte é mais fácil, né? Tem uma outra situação que era um pouco mais difícil, que deriva de determinadas concepções que são também da nossa cultura, né? Então, alguns valores, algumas crenças, etc., que fornecem às pessoas uma dada visão de mundo, uma dada compreensão, da vida e etc. e tal. Isso é sempre perigoso, porque isso deriva para os campos todos da vida, né? E é sempre um grande risco. Isso sempre é mais complicado quando as questões religiosas são envolvidas nisso, né? Tanto com o público com o qual você vai lidar, como quanto com as suas próprias convicções, né? Ah, então o professor está dizendo que a gente não deve ter crença e nem fé nem nada. Não, é exatamente o contrário, né? A, a religião é um aspecto importante da nossa cultura. Assim, não uma dada religião, estou dizendo, o fenômeno religioso, né, é um aspecto fundamental da nossa cultura. E pelo mundo afora, né, nós temos diversas manifestações religiosas, o que nos demonstra que essa ansiedade, né, e essa tentativa de percepção do mundo via a fé, né, ou a construção das teogonias, das cosmogonias, então isso faz parte da nossa espécie, então isso também é da cultura, né? Não está nem certo nem errado ter fé e ter uma religião, né? Assim como não está certo nem errado não ter, né? Isso é tranquilo, isso faz parte da nossa cultura. A grande questão é que, por vezes, nós podemos olhar o mundo e as situações todas a partir desses valores, né? De uma dada compreensão religiosa, ou de um dado grupo ao qual nós pertençamos, e fazer com isso, né, com que aquele que aparece para nós, né, aquele grupo, né, aquela pessoa que aparece para nós ali no cotidiano da vida e do serviço, e que não pertence a esse mesmo grupo, que pertence a um outro grupo, né? Essa visão pode fazer com que o nosso olhar sobre a situação, sobre a pessoa, sobre o grupo, seja enviesado, né? E não nos permita, como eu falei agora há pouco, uma aproximação necessária, né? E positiva no sentido da resolução dos problemas. Nesse caso, assim, é fundamental que a gente tenha a maturidade, né, e a serenidade para olhar o outro, e o outro que é diferente, mas não desigual, né, o outro que é diferente de nós, com a capacidade de compreender o que se está vivendo ali e com a capacidade profissional, né, mais humana também, ética, de auxiliar o que for necessário para a resolução daquele problema. Então, essa é uma necessidade da vida profissional de quem lida com o público. Os professores vivem isso, né? O professor, a professora tem lá as suas convicções, né? As coisas que estuda e que sabe bem, e também aquelas coisas que são produto do meio também, e os seus preconceitos, etc. Também nós precisamos conseguir, e isso não é fácil, né? Não é fácil. Isso exige um exercício bastante grande, né? Então, conseguir acessar o outro, né? E realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível.
Quando eu falo que isso pode nos dar um olhar enviesado, né, que às vezes os preconceitos, né, e uma dada visão do outro grupo, né, ou da outra pessoa, pode fazer com que nós adotemos tratamentos distintos, né, qualitativamente, para situações que mereceriam um tratamento igual. Que aí é um jeito diferente, mas com o mesmo resultado de fazer aquela outra disposição, que é o de passar o trator em qualquer situação. A antropologia nos ensina a pensar isso. Isso tem que ser pensado de maneira muito tranquila, né? A antropologia nos ajuda também nisso, né? Não é papel de ninguém, de grupo algum, né? Ou não deveria ser, a imposição ao outro grupo de como ele deve pensar ou viver, quando nós falamos dessas questões que são culturais, né? A antropologia nos ajuda a pensar isso como, né? Ora, nós temos vocês viram ali, né, aquelas teses racistas que falavam da superioridade de raças, de estágios de desenvolvimento distintos, etc., de etnias, portanto, né, que seriam inferiores e outras superiores, e nós conseguimos já, historicamente, né, estudar isso e perceber que o que estava por trás dessa coisa toda, na verdade, era só uma tentativa de se criar um véu, né, uma desculpa, né, que aparece com essa ideia do racismo, mas uma desculpa para problemas sociais que poderiam ser solucionados de maneira efetiva e também se criar justificativa para a exploração e para a dominação do humano sobre o humano. Ora, como é que eu justifico, né, que o meu grupo domine esse outro grupo, explore esse outro grupo, em alguns casos escravize outro grupo e por aí vai? Como é que eu justifico as desigualdades extremas que nós vivemos, né, em formações sociais diversas pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, né? A, a justificativa pode aparecer nisso, né? Ah, não, é porque pertence a tal etnia, é porque pertence a tal religião, é porque esse grupo esta etnia, né, quer dizer, este povo é preguiçoso mesmo, ou é menos inteligente, e esse outro que concentra a riqueza aqui é mais inteligente, ou é superior, etc. Esses preconceitos, né, que nós vimos lá, que foram formulados teoricamente ali do final do século XVIII ao longo do século XIX, persistiu ao século XX, a ideia da eugenia e por aí vai, essas formulações que aparecem ali, né, como pseudociência, elas vão pegar o senso comum, né, e vão servir de base, ou elas são expressão já de um senso comum, né, que persiste formando a base desses preconceitos todos que persistem até agora. A antropologia nos ajuda quando a gente chega no estágio da antropologia em que se vai falar do relativismo cultural. E aí há um risco de um outro extremo. Qual é o outro extremo? Eu vou falar, então tudo é permitido. Porque nós temos, né, que defender, respeitar, né, os traços culturais desses grupos todos, isso envolve as opções religiosas, os costumes, as tradições, os valores, a orientação sexual, a vestimenta, a maneira como se alimentam, a maneira como se abrigam, isso envolve isso aí tudo, né? Quer dizer, lembre, né? Como se organizam, né? Aquele conceito de cultura. Então, quer dizer que nós temos que aceitar e fazer vista grossa para qualquer coisa que não seja a nossa cultura, e aceitar tudo, então, porque é da cultura do outro. Não, tem um limite para isso. Há um limite para isso. Mas o limite nunca pode ser aquele da disposição etnocêntrica. Nós estudamos isso já. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo não é só a ideia de que uma cultura é superior à outra, mas o etnocentrismo leva a uma prática que é a ideia de que os meus valores, os meus costumes, a minha maneira de enxergar o mundo é a correta. E o que não se encaixa nos meus valores, nos meus costumes, está errado.
e o que está errado eu preciso mudar à força, às vezes, se necessário. Essa disposição prática, né, que o etnocentrismo leva, é um equívoco e é fonte de uma porção de grandes tragédias que nós vivemos no nosso meio. Aí, de novo, né? Eu tenho que aceitar qualquer coisa. Então, não, né? Não. Nós temos nós podemos chamar assim, nós temos um acúmulo ético, nós temos um acúmulo civilizatório que nos permite, né, nesse nosso tempo, e isso serve para qualquer grupo cultural, em qualquer lugar do mundo, que nos permite, no nosso tempo, pensar numa relação com a vida humana, né, e com as condições da vida humana de maneira respeitosa, mesmo mantendo costumes, tradições, etc. Ou seja, então se eu me deparo com um grupo, sei lá, que tem uma disposição para matar pessoas que nascem com algum tipo de deficiência. Então, isso aí tem que fazer isso, né? Eles fazem isso, então eu tenho que aceitar. Não, não, né? Isso pode ser combatido, deve ser combatido. Quer dizer, nós temos já conhecimento acumulado suficiente, né, para compreender e tratar dessas questões de uma maneira que não nos leva a esse tipo de atitude, né? Nós temos que respeitar, então, as culturas que colocam as mulheres como submissas e um grupo que sofre violência prioritariamente pelo fato de ser mulher, né? Porque o lugar social construído culturalmente para a mulher é esse. A nossa cultura faz isso largamente, né? Vejam aí as notícias de feminicídio, de violência, etc. Peguem um mapa da violência, né, do último ano, né? É uma quantidade estúpida, mas estúpida, né, de mulheres que sofrem violência diariamente, diariamente, né? Assim, a cada minuto você tem uma mulher sofrendo algum tipo de violência por ser mulher. Ora, nós temos que aceitar isso porque esse é um traço? Não, é evidente que não, né? Então, nós temos condições, né? Nós temos condições já de acúmulo de conhecimento, de reflexão ética e política, né? Que nos torna capazes de reagir a coisas que representam um retrocesso civilizatório, seja em outras culturas, seja na nossa própria cultura. É muito necessário que a gente atue dentro da nossa, né, prioritariamente, ah, e que não é, portanto, né, e a partir disso, portanto, não é necessário que a gente acate, acolha, né, violências de qualquer tipo. Isso é possível, né? O relativismo cultural, então, não significa que nós devemos aceitar qualquer coisa, né? Significa que nós temos, dentro de determinados parâmetros éticos, nós temos condições de rejeitar determinadas coisas, essas que ameaçam a vida, né, e as violências de todo tipo, e também nos ensina que nós devemos acatar outras tantas coisas, né? Olha, por exemplo, um tema que é de preconceito comum, eu não aceito que pessoas do mesmo sexo se relacionem, se casem, etc. e tal. Tá, a questão é eu não aceito. O que a gente pode fazer é formular isso melhor. Você pode dizer assim, olha, a partir das minhas crenças, a partir da minha visão de mundo, né, isso me parece equivocado, me parece errado. Portanto, a partir das minhas crenças, eu e o meu grupo, né, esse meu grupo cultural, não temos essas práticas, né? Ótimo, não tem problema algum, né? Ninguém é obrigado, né, a fazer, porque o outro e o diferente, ele não precisa ser eliminado para que você não corra risco, né? Porque não é uma questão de risco. De novo, né?
Nosso acúmulo ético e civilizatório nos permite combater violências, né? Nos permite combater coisas que acontecem e não, né? Nós já temos condições e conhecimento acumulado para resolver de outras maneiras. Agora, esse tipo de comportamento, ou qualquer tipo de comportamento, mesmo que você, profissional do serviço social, e o grupo ao qual você pertence, né, a sua subcultura, entenda o comportamento de um outro grupo como equivocado, como, né, algo que não se deveria fazer, basta simplesmente, mas assim, o comportamento desse outro grupo não ameaça a vida de ninguém, não propaga violência, não agride ninguém, enfim, né? Não ameaça a vida coletiva, é o tipo de coisa que nós devemos acolher, né? Olha, tá bom, não vive da maneira como eu penso, paciência, né? Eu até gostaria que vivesse dessa maneira como eu penso, porque se eu vivo assim, supostamente eu acho que é melhor, né? Mas ele também deve achar ali, né? Tentar enxergar pelos olhos do outro grupo. Esse grupo também deve acreditar que esta maneira de viver é melhor. E o mais importante para nós é o quê? É a gente impor regras para que as pessoas sigam e vivam como a gente acha que é correto, ou mais importante é que as pessoas sejam felizes, né? Na medida do possível, vivendo por aqui. Eu acho que é essa, de novo, né? A ética nos ajuda nisso, né? Qual é o fim disso, né? Qual é o objetivo? Ler a Ética Nicômaco lá do Aristóteles. O objetivo qual é das práticas todas? O objetivo todo deve ser algo que ele vai chamar de sumo bem. Quer dizer, todas as práticas, a não ser aquelas que são, né, completamente antiéticas, né? As práticas elas estão voltadas para uma finalidade boa. Às vezes não dá certo, mas a finalidade é boa. A eudaimonia, né? A felicidade, o bem-estar coletivo, a possibilidade de se viver em paz. Quando nós conseguirmos estabelecer isso, né? Se a nossa espécie conseguir fazer isso um dia com a tranquilidade devida, sem dúvida alguma, nós vamos conseguir resolver uma porção dos nossos problemas de maneira muito rápida e tranquila, sem guerras e sem mais grandes misérias. Bom, boa reflexão aí para vocês, boas provas. Qualquer coisa, escrevam e pensem com carinho sobre essas coisas, com o devido carinho, né, e não reativamente, porque isso tudo é importante para a nossa formação. Um abraço para vocês e até.